Fala, teiosos! Embora não seja falado abertamente em Harry Potter, há alguns preconceitos, tanto nos livros quanto nos filmes, que são muito abordados dentro da história. E hoje eu vou falar sobre três deles. Dois que são bem óbvios até, pelo menos nos livros, e um que não é tão óbvio e que vai se desenrolando do início até o final da história. Os dois preconceitos, principalmente nos livros, são bem óbvios. São relacionados aos chamados sangues ruins, aqueles que tiveram pais trouxas, mas nasceram com habilidades mágicas. E o segundo tipo é contra os seres não humanos, como duendes, elfos domésticos, centauros e lobisomens. Esses dois preconceitos mostram o quão incoerente os conceitos podem ser, que um ou vários não equivalem a um todo. Afinal, nem todo lobisomem é mau e nem todo centauro é um selvagem. O preconceito contra os nascidos trouxas era a falsa crença que os sangues haviam roubado a magia de outro bruxo que seja sangue puro ou mestiço, ou seja, que tinha ambos pais trouxas ou um deles, respectivamente. E também havia a ideia que que eles seriam menos versados em magia. Porém, Hermione Granger e Lillian Potter são duas provas que a magia pode ser poderosa em qualquer um, tanto com muito estudo ou com talento natural. O preconceito contra seres mágicos não humanos vem da arrogância bruxa que humanos são superiores por seus poderes e costumes, e que todos deveriam se ajoelhar e adorar os bruxos, o que é totalmente ridículo, e também um comparativo, que nunca devemos julgar alguém pelo seu tamanho, pela sua nacionalidade, raça, crença ou qualquer característica sem antes conhecê-lo. Firenze, um dos centauros, aceitou partilhar a sua sabedoria com os humanos, que quem lê os livros, ouviu um pouco dos filmes e assim entende, que os centauros são criaturas muito orgulhosas que achavam que os seres humanos eram simplesmente criaturas repugnantes, arrogantes e burras, porque não sabiam julgar as estrelas e ver o futuro. Também tem Dobby, um elfo doméstico que não queria servir a ninguém, enquanto todos os outros elfos domésticos eram levados à escravidão e gostavam disso. Então, agora vamos para o preconceito oculto. Antes do Harry ser escolhido para a Grifinória, ele ouve a seguinte frase: "Não há um bruxo que não tenha ficado mal que não foi para Sonserina", dito por ninguém menos que Ronald Weasley. Bem, para quem não me conhece, eu sou Gustavo e esse é mais um Filosofia na Teia. Vamos conversar um pouco mais após a vinheta. E se você gosta do canal, gosta de mim, por favor deixa o like, deixa um comentário, porque isso mostra pro YouTube que esse canal, ou que o que ele fala é interessante e relevante para você. Assim ele vai perpetuar mais e mais e vai me ajudar a manter o canal. Beleza, pessoal? Roda a vinheta. Essa frase dita por Ron é muito interessante por duas razões. A primeira é que é dita por um garoto de 11 anos, conhecedor dos costumes de uma forma geral da história bruxa moderna, para um garoto de 11 anos que não conhece nada sobre o mundo bruxo. E segundo, é para nós espectadores, pois isso interfere diretamente com a lente que nós colocamos sobre os alunos da Sonserina. A primeira razão é interessante porque Ron influenciou diretamente na casa que Harry seria posto. O garoto, conforme mostra ali o livro e o filme, ele teria sido escolhido para a Sonserina se dependesse do chapéu seletor. E provavelmente teria aceitado essa escolha se Ron não tivesse dito essas coisas. Harry é um garoto bom, ansioso para se enturmar pela primeira vez na vida. Não queria ser visto como ele mesmo descreve os Sonserianos, um grupo de aparência desagradável. Harry então foi escolhido para a casa que mais se assemelhava com as qualidades da Sonserina, a Grifinória, onde suas diferenças eram evidentes, mas simultaneamente tênues. Já a segunda razão é interessante, pois J.K. Rowling fez isso de propósito, aparentemente, ao criar essa dicotomia, Grifinória como bom e Sonserina como mal. Essa é a nossa base, a nossa convicção. Harry e Dumbledore são da Grifinória.
Harry é um cara bonzinho, um cara do bem, e Dumbledore é o herói, o herói do mundo bruxo, o diretor de Hogwarts e que era da Grifinória, o defensor dos trouxas e dos nascidos trouxas. Malfoy e Dumbledore são da Sonserina. Um é um cara babaca, o outro é a personificação do mal. Mas nossos paradigmas vão sendo quebrados ao longo dos livros, quando percebemos que nem todos os Sonserinos são maus e nem todos os Grifinórios são bons. Por exemplo, Snape, que não é um cara bom, obviamente, mas está longe de ser um cara mau. E ele é um Sonseriano. E Rabicho, que é um cara da Grifinória, mas é a escória covarde do mundo bruxo, pois ele traiu seus amigos e levou-os à morte. A JK literalmente fala através dos Sirius com a sua frase: Harry, eu quero que você me ouça muito atentamente. Você não é uma pessoa má. Você é uma pessoa muito boa a quem aconteceram coisas ruins. Além disso, o mundo não se divide em pessoas boas e comensais da morte. Todos nós temos luz e trevas dentro de nós. O que importa é qual delas nós escolhemos para viver. É o que realmente somos. Embora eu ache Jean-Paul Sartre um cretino, e isso é talvez para um outro vídeo, ele tem uma frase muito boa que é basicamente o que Sirius fala. Ele fala assim: não importa o que a vida fez de você, o que importa é o que você faz com aquilo que a vida fez de você. E para quem conhece o contexto de Harry Potter, e principalmente na Ordem da Fênix e um pouco na Câmara Secreta, é muito interessante ver essa batalha interna do Harry, que tem tanto dessas duas casas, e ele está mesmo descrente da sua escolha, se ele deveria ter ficado na Grifinória ou se deveria ter ido mesmo para Sonserina. Ele faz uma pergunta para o Chapéu Seletor, aquele que escolhe a casa do aluno, se ele estava na casa certa. E o Chapéu Seletor ainda fala que ele mantém o que que ele disse no passado, que ele teria se dado muito bem na Sonserina. E o Harry rapidamente ele nega, falando que ele estava enganado. Na sua cabeça ele ainda cria essa dúvida assim nervosa, entende? E isso é muito bacana. Depois que tudo se resolve, no final da história, Harry está conversando com seu filho, Alvo Severo, que conheceu os mesmos boatos que Harry, mas muito antes. E assim como o pai, o Alvo, ele estava com medo de ser escolhido para ser um membro da Sonserina. Porque, historicamente falando, Sonserina era a casa das pessoas ruins, das pessoas más. Não que todos que fossem pessoas más fossem a Sonserina, mas todo Sonserino seria uma pessoa ruim. Isso não é verdade. É, Daí ele pergunta pro que aconteceria com ele se ele fosse mandado para essa casa, já que todos seus parentes eram grifinórios. Harry então se abaixa, põe-se na mesma altura dos olhos de seu filho e olhando profundamente ele fala: se você for para a Sonserina, não precisa voltar para casa. Brincadeiras à parte, ele fala que o seu nome, Alvo Severo, era uma homenagem a dois dos diretores de Hogwarts, e um deles era o da Sonserina, o homem mais corajoso que ele já conheceu, né? E dá uma exagerada, mas tudo bem. E que no final das contas, se fosse importante para ele, o Chapéu Seletor levaria a sua escolha em consideração. Depois, em Criança Amaldiçoada, descobrimos que Alvo Severo foi para Sonserina, quebrando de vez esse paradigma, esse preconceito estabelecido do início da obra. Que até no filme fica bem evidente isso numa cena onde a Minerva McGonagall, quando a Batalha de Hogwarts está para acontecer, ela fala assim: está na hora, Horácio, que é o diretor da Sonserina na época, da Casa de Sonserina provar a quem ele vai ser leal. Porque basicamente todos os Comissários da Morte, todo o pessoal do Voldemort, inclusive o próprio, eram da Sonserina. Então tinha essa visão de que os Sonserinos eram ruins. Tanto que, assim, tipo, a Batalha de Hogwarts foi os Comissários da Morte e o Voldemort contra professores, membros da Armada de Dumbledore e os alunos de Hogwarts das três outras casas, de Grifinória, Lufa-Lufa e Corvinal. A Sonserina não batalhou efetivamente assim contra os comensais. E, tipo, muito disso por conta do preconceito. Porque, além de muitos deles serem filhos dos Comensais da Morte, outros já se sentiam impelidos a deixar a luta.
Porque por que eu vou votar por alguém que não me respeita, que não acha que eu seja amigo dele? Esse era o consenso geral na época. Mas felizmente isso foi quebrado no fim da Batalha de Hogwarts. Harry Potter nos faz pensar, ou deveria, mas me faz pensar que embora venhamos de lugares diferentes, tenhamos gostos diferentes, pensamentos diferentes, pontos de vista e culturas diferentes, nossos corações, nossas energias deveriam estar em ligação, porque nós somos todos humanos. Preconceito por fatores externos que não são a ética e a moral deveriam ser extintos, porque não tem por que julgar uma pessoa sem conhecê-la, sem saber quais são seus valores, qual é a sua moral, quais são as suas virtudes, sua ética. Então, eu acho que Harry Potter é um ótimo exemplo assim de como uma nascida trouxa ou uma pessoa que é rebaixada assim tipo a ser sangue ruim é, assim que é uma pessoa que teria menos magia pode ser a aluna mais brilhante da escola em não sei quantos anos que um lobisomem seria um excelente professor, que um elfo doméstico seria um excelente amigo e não simplesmente um escravo. Então, assim, tipo, Harry Potter quebra tantos paradigmas e tem tanta coisa pra falar sobre isso, sabe? Cara, que é lindo, assim, tipo, quem leu Harry Potter, quem gosta de Harry Potter, tipo, e assim, gosta de verdade, entende a obra, não pode ser uma pessoa preconceituosa, sabe? Porque, tipo, ela não vai ter entendido a obra, simplesmente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilha com algum amigo seu que acha que vai achar interessante. Deixa o comentário o que você gostou do vídeo, o que você não gostou, se concordou ou não concordou. E assim, tipo, é importante esses comentários porque além do feedback, isso mostra pro YouTube que vocês estão gostando, estão interagindo, que querem mais. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus e eu vou trazer mais vídeos com mais regularidade. Eu estou escrevendo os roteiros aqui e tá ficando bem massa. Então é isso, fui, falou!